deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos, focados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós, que subiu, que foi ao assunto, ao céu, virá do mesmo modo como vocês viram subir. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, a tua palavra, Senhor, é espírito e é vida. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Oh, meu Deus, que não seja a minha voz, mas seja a tua voz. Dá-me, Senhor, palavras espirituais, ilustrações espirituais. Senhor, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela é mandada nesta noite. Que possamos, Senhor, compreender o ensino, ó Deus, e sermos transformados, não pela palavra somente, porque a letra mata, mas que o espírito desta palavra toque o nosso coração, ative a nossa fé e nos transforme, Senhor, para sermos conforme a tua imagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, irmãos, eu quero compartilhar com você hoje algo poderoso, de uma experiência que Deus tem me dado nesse tempo que eu estou buscando Ele. Mas eu quero começar a mensagem relembrando aquela experiência da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o poder das palavras, lá em Provérbios 18, 21, que diz que a vida e a morte está no poder das palavras. Falamos que na palavra que nós falamos não tem o poder de criar. O que nós falamos não tem poder de criar, mas tem o poder de influenciar as circunstâncias e principalmente tem poder de influenciar a nós. Então falamos ali na semana passada que a palavra que nós recebemos é vida, gera vida em nós, porque nos conduz e nos empurra para o destino que Deus tem para nós, ou seja, para o propósito que Ele tem para nós. Agora, se ouvimos aquela palavra de morte, uma palavra negativa, e a recebemos aquela mentira, recebemos aquela palavra negativa, acreditando que aquela palavra negativa é uma verdade, então aquela palavra tem o poder de nos desanimar, de nos desmotivar, e com o desânimo e a desmotivação, qual é o resultado, qual é a nossa atitude com esse sentimento? Vou desistir, vou parar, não vou prosseguir em frente. Então é nesse sentido que a palavra pode gerar vida ou pode gerar morte. Vida e morte não é para criar, mas sim para influenciar o seu destino. E aí, com esse entendimento então, nós falamos e desafiamos vocês a uma experiência. Distribuímos 3 potinhos, 3 potes com 3 sementes, cada pote, com uma semente, com um grão de feijão e um algodão. O objetivo, então, era que em cada um dos 3 potes que você, nessa semana, você regasse e de forma diferente. No pote 1, você ia regar esse pote apenas falando palavras positivas. Não somente falando palavra positiva, mas falando o que você acredita que é de Deus. Então, você deve ter chegado ali na semente e falado assim para o pote número 1. Semente, você foi criado por Deus para crescer, você é linda, você vai prosperar. No pote número 2, que tinha outra semente, era simplesmente para ignorar, não falar nada. No pote número 3, era para falar palavras negativas. Semente, por que você está aí? Você está sozinha, você não vai crescer, você não vai dar fruto, você vai morrer. Pois bem, esse foi o desafio que nós demos aos irmãos. Não sei quantos praticaram, ouvi o testemunho de alguns, e eu quero compartilhar aqui a experiência que nós tivemos em casa. Em casa, eu desafiei meus filhos a fazerem a experiência. Então, tanto o Felipe quanto o Lucas receberam também os 3 copinhos, e eles durante a semana, desde o domingo passado até o dia de hoje, foram regando a semente com palavras e com a água. Eu estou aqui, vocês estão vendo aqui, sobre a minha mesa, está em ordem aleatória. Eu pergunto para vocês, da mesma forma como está aqui,
Então, pote número 1 era para regar com palavras de bênção, afirmando. Pote número 2 para ignorar. Pote número 3 para falar a palavra negativa. Que pote vocês acreditam que é esse aqui? O número 1, o número 2 ou o número 3? 1, palavra positiva. 2, neutro ou 3, negativa. Que esse aqui, ó, que cresceu a semente, desenvolveu. Que pote que vocês acreditam que é essa aqui? Só olhando. 1, 2 ou 3? Quem acredita que é o número 1? Levante a mão. Quem acredita que é o número 2? Levante a mão. Quem acredita que é o número 3? Peraí, os irmãos entenderam? Eu estou fazendo uma votação. Tem irmãos que não votou em nenhum. Os irmãos estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? Então, pergunto, quero a sua participação, quero interagir com você. Este que a semente cresceu, quem acredita que é o pote número 3 da palavra negativa? Levante a mão. O José, uma pessoa. Quem acredita que esse seja o pote número 2, que foi o ignorado? 3 pessoas. Quem acredita que esse é o pote número 1, que é o da palavra da bênção, afirmação? Muito bem, ganhou o pote número 1. No entanto, esse aqui é o pote número 2. É o que foi ignorado. O pote número 1, que foi confirmado com palavras de bênção, a semente não desenvolveu. No pote número 3, que era o da palavra negativa, nem mudou a semente. E o pote número 2, que não falamos nada, simplesmente ignoramos, cresceu, vocês estão vendo aqui, ó, a plantinha cresceu e vai chegar a dar fruto. Qual é a lição que nós tiramos com essa experiência aqui? Eu não sei quem praticou, mas quem eu ouvi, alguns aí tiveram experiência, né? Eu estava conversando com a Amanda e com o José, que também fizeram isso. E é interessante que para os dois, antes de eu falar da minha experiência aqui, qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui? O da Amanda e do José, a semente que cresceu foi o 3, né? Que foi o que eles negaram, né? Liberaram palavras de morte, palavras negativas. Então eles ficaram lá falando, você não vai crescer semente, porque você está aí. E a semente cresceu. Qual é a lição espiritual? Porque isto era uma lição espiritual, irmãos. Para eles especificamente, para o José e para a Amanda, foi a experiência deles. A lição espiritual que ficou, né, que nós compartilhamos. Que existem palavras negativas que podem gerar morte, que podem nos trazer desânimo, se nós acreditarmos nas palavras negativas. Se a ignorarmos, vamos crescer igual a semente. Essa foi a lição. Então a semente 3, que recebeu palavra negativa, a semente não recebeu essa influência negativa que estava sendo liberada para eles. Então qual foi a grande lição para a vida? Não acreditar nas palavras negativas que são liberadas e nem sobre o que vocês falam sobre si mesmo. Porque Deus tem um propósito para crescer. Já na minha experiência, já é outra lição que eu posso tirar aqui e compartilhar com você. O pote número 1, que era uma palavra de bênção, significa que nem sempre palavras bonitas por si só vai liberar crescimento. Nem sempre palavras bonitas por si só vai liberar crescimento. Por favor, Maurício, projeta para mim Tiago, capítulo 2, versículo 26. É interessante que o pote número 1, que era para afirmar, que nós afirmamos, não germinou, né? Então isso nos lembra que não basta apenas declarar promessas, em qualquer situação aí da sua vida. É necessário ação, cuidado e perseverança. Olha o que Tiago escreveu. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Qual é a lição que eu tiro para a minha vida dessa experiência? Por mais que nós liberamos palavras bonitas e promessas, acreditando que iria crescer, tem situações e áreas da nossa vida que não adianta ficar só confessando, que não adianta só, e a fé é o que você fala e acredita. Então Tiago fala, a fé sem obras é morta. Existem áreas da minha vida, e talvez para a sua vida, essa é a minha experiência,
que não adianta eu apenas ter fé e ficar falando palavras bonitas. Eu preciso ter atitude. Eu preciso ter ação. Porque mostra para mim que em algumas áreas da minha vida, por mais que eu fale, não vai crescer. E assim pode ser para você também. Na semente número 3, que não cresceu, da mesma experiência, diferente da experiência da Amanda e do José, a minha semente aqui número 3, que foi liberado palavra de morte negativa, não cresceu. Então, a nossa experiência já falando palavra negativa, confirma que um ambiente e as palavras sim influenciam aquilo que Deus determinou para crescer. Porque um grão de feijão, irmãos, Deus determinou para crescer. Uma vez que você planta, ele vai crescer. Mas esta aqui não cresceu. Então significa que algumas palavras negativas, eu não acredito, porque eu, não vai dar certo, ninguém acredita em mim. Essas palavras negativas podem gerar morte, ou seja, não vão gerar o crescimento. E o número 2, que foi ignorado. A indiferença pode parecer neutra, interessante, mas às vezes num ambiente favorável, porque estavam recebendo luz do sol. Um ambiente favorável para o natural simplesmente vai crescer. Isso mostra que mesmo essa semente ignorada cresceu, apesar de não receber palavras boas ou ruins. Então isso significa que Deus nos criou como um potencial natural de crescimento. A semente tem o poder natural para crescer. Mas tem uma lição aqui, porque nós não liberamos nem palavras boas e nem ruins. Então isso significa que, como muitas pessoas que vivem sem um propósito em Deus, elas crescem profissionalmente, crescem financeiramente, crescem até fisicamente, mas sem um propósito, elas acabam que ficando com aquele sentimento de vazio. Então a semente 2 nossa que foi ignorada, Deus só mostra que, mesmo que você ignore, ou seja, vai crescer. O processo natural é crescer. O processo natural de Deus para você é que você cresça e prospere. Não adianta, você vai crescer. Só precisa cooperar com o ambiente. Então existem áreas da sua vida que você criou expectativa para crescer e não está crescendo. E existem outras áreas que você nem fez nada, nem pediu, nem fez oração, e você está crescendo. Olha para a sua vida. Talvez você está indo muito bem emocionalmente, mas financeiramente não está indo. E você nem tem orado pelas suas finanças e as finanças estão indo bem. Já existe outra situação também. Poxa, eu nem tenho orado, né, pela saúde dos meus filhos, eles estão bem. Mas você está orando pela sua saúde emocional e você não se encontra bem. O que isso nos mostra, irmão? Qual que é a lição que eu tiro aqui para mim e eu compartilho com você? Existem áreas na nossa vida que nós botamos muita fé. Nós focamos orando, pedindo e trabalhando e falando e não cresce. E já existem outras áreas que nós não estamos falando nada e ela está crescendo. Qual é a grande lição aqui? Deus está cuidando. Eu não ponho, essa era a experiência do Lucas, nem eu, nem o Lucas, nem o Felipe, nós não podemos fazer essa semente crescer, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz crescer, é Deus quem vai fazer você crescer, mas nós precisamos, sabe, cooperar, confiando que Ele está no controle. Essa é a grande lição espiritual. Na área, então, imagina que essa seja a minha área, vamos lá, de saúde. Eu estou orando pela minha saúde e nada, nenhuma resposta. Mas do outro lado, na minha família, estou sendo muito abençoado. Estamos vivendo um melhor momento. Agora, o que fazer? Aí, posso ignorar, aqui está florescendo.
Então você no seu relacionamento com a família está florescendo, mas porque Deus não respondeu, não deu determinado crescimento, aí o que acontece com o crente? Ele se abate, fica triste e ignora o cuidado de Deus. Então, feito esta introdução, eu quero falar com você, quando Jesus Cristo não é o suficiente. Quando Jesus não é o suficiente. Nessa experiência, nós oramos com muita fé pela semente 1 e ela não cresceu. Que seja a nossa área de saúde. E a semente 3, que era da família, que nós nem oramos, nós ignoramos, ela cresceu. Como eu disse, alguns se frustram, porque colocam tanta ênfase numa área, fazem campanha, jejum, fazem tanta coisa, que ignoram que Deus está cuidando de você e Ele está no controle. Vamos lá. O texto que nós acabamos de ler, que é Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 nos mostra, irmão, exatamente essa experiência. Nós lemos aí, Atos capítulo 1, o que nós lemos? Jesus já tinha ressuscitado. Já tinha morrido na sexta-feira, ressuscitado no domingo, e agora Jesus volta no novo corpo glorificado, e ele ensina, por um período de 40 dias, Jesus está ensinando e falando das coisas do reino para os discípulos. Então os discípulos estão ali tendo uma experiência tremenda com Jesus, ouvindo o ensino, e depois de ouvir, lá em Atos 1:6, por favor, Maurício, projeta para mim. Depois dessa experiência, olha o que os discípulos perguntam. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Vamos entender por que os discípulos fizeram essa pergunta. Analisando um contexto histórico, Jerusalém e Israel estava invadida pelo Império de Roma. Então Israel não tinha um rei, tinha um imperador e um governador, que era de Roma. Então quem mandava militarmente, quem governava politicamente, era o Império Romano. E a expectativa de todo o povo judeu era, que é uma promessa, que o Messias, que viria como parte da promessa de Deus, iria restaurar, a pergunta ali, restaura o reino de Israel, significa, é agora que o Senhor vai governar a nossa nação, que as outras nações vão se render a nós, que nós vamos viver um tempo de paz. Então, os discípulos ouviram coisas espirituais do reino, tiveram uma experiência com Jesus reencarnado. E mesmo depois de tudo isso, Jesus não foi suficiente. Ele se apresentando para os discípulos não foi suficiente. O ensino de Jesus para os discípulos não foi suficiente. Qual era a expectativa dos discípulos? Jesus, tudo bem, ouvimos esse ensino. E agora? O Senhor vai governar Israel? O Senhor vai expulsar o império de Roma daqui? Então Jesus não foi o suficiente, porque não atendeu às expectativas dos discípulos. E é interessante que os judeus, até hoje, os judeus que não acreditam em Jesus, o nosso Jesus, é porque os judeus acreditam que o Jesus que vai vir, vai governar militarmente, politicamente a nação de Israel, colocando Israel como uma nação para abençoar as outras, trazendo paz. Então eles tinham uma expectativa diferente, eles sonhavam com um governo forte, que restaurasse a glória de Israel. Esta era a expectativa deles. Mas isso não aconteceu. Olhando para a nossa semente aqui, para a nossa experiência, era a minha expectativa aqui. Deus, é agora que o Senhor vai restaurar a minha saúde, as minhas finanças. E aí Deus está fazendo outra área crescer.
No caso aqui dos discípulos, eles estão esperando um governo político, um governo militar para restaurar a nação, e Deus está fazendo eles crescerem espiritualmente. Jesus não veio, Jesus está mostrando para eles, Jesus não veio para tomar o trono de Roma, mas veio para tomar o trono dos corações. Esta era a grande lição que Jesus estava passando para os discípulos. Sabe, muitos hoje, muitos esperam que Jesus resolva os seus problemas terrenos. Eu tenho expectativa, você também tem expectativa, todos nós temos, e muitos se frustram porque está mais interessado em que Jesus resolva o seu problema do que ter um interior transformado por Ele. Então, muitas vezes, nós vemos isso. É interessante, Jesus, ele é perguntado, Jesus, e agora, é o reino, vai restaurar? E Jesus não nega, versículo 7, por favor, Maurício. Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não nega que o reino será restaurado. Ele não está negando, ele não está dizendo, não, isso que não vai acontecer. Ele não nega, ele só diz o seguinte, ei, discípulos, o tempo e o modo não compete a vocês, não compete a vocês, mas ao Pai. Ou seja, o controle está no Pai, na mão do Pai. Não foi dada a resposta agora, a sua expectativa não foi resolvida agora, mas ei, espera, não compete você saber o que tempo vai ser resolvido, quando vai ser resolvido, mas está no controle do Pai. Então Jesus não nega um reino futuro, mas Jesus mostra para eles que o foco deles está errado. Então Jesus, quando não nega, que olha, sim, eu vou restaurar o reino, mas não é agora. Jesus, nesse momento, com a resposta, ele está mostrando para os discípulos, ei, tira o seu foco dessa área. Pare. Às vezes, como os discípulos e todo o povo, não era só os discípulos, essa era a expectativa de todo o povo judeu daquela época, e é a expectativa do povo judeu, que não é messiânico, até os dias de hoje, eles esperam esse Messias, esse Jesus. Ei, tem gente que está tão focado, que aplica uma fé, mas uma fé de medo, uma fé com medo. Então ele até tem fé em que Deus, Jesus vai fazer algo, mas ele está aplicando a fé porque ele está com medo. E não é a fé da confiança e da segurança, de que ele está no controle e no governo. A minha esposa, ela compartilhou ontem no culto das mulheres, que foi tremendo, maravilhoso, esplendoroso. E ela lá na mensagem, ela compartilhou que no dia que ela foi fazer a cirurgia, ela estava com medo. E entrou pedindo, Deus, abençoe essa equipe médica, Senhor, ser com ele. Era uma fé aplicada, que Deus fosse estar com ela ali, mas por quê? Estava com medo. Então medo a motivou a ter fé. Deus, faz alguma coisa, porque eu não estou no controle. E ali naquele momento em que ela mesma compartilha, que ela foi levada para a sala de cirurgia, naquela sala fria, em que ela percebeu, estou anestesiada aqui, não posso fazer nada. Ali foi quando Deus falou com ela, você não pode fazer nada, mas eu, Pai, posso fazer tudo, porque o controle não está nas suas mãos. E naquele momento dessa experiência, a oração dela, ao invés de pedir, Pai, sê com essa equipe médica, me livra, Senhor, a oração mudou, para ser, ao invés de uma oração de pedir, a oração agora foi uma oração de agradecimento. Deus, obrigado, porque o convênio liberou a cirurgia. Deus, obrigado, porque a cirurgia foi liberada rápida. Deus, obrigado, porque o Senhor abençoou essa equipe médica. Deus, obrigado, porque o Senhor está comigo aqui. Veja, quando nós mudamos o foco, esse é o alvo de Deus. Muitas vezes nós estamos orando por determinada área da nossa vida, mas Deus não está respondendo a sua oração
não está dando a resposta, porque ele quer mostrar para você que você está com o foco errado. Muda o foco. Qual é o foco número 1? O Pai está no controle. Diga assim comigo: o meu Pai está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Jesus quer nos dar, na verdade, nos mostrar algo maior. Veja que os discípulos, o foco deles e a expectativa era de um governo político. Então eles estavam esperando algo que Jesus fosse dar. Mas Jesus mostra para eles algo mais poderoso. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 8, por favor, Maurício. Mas recebereis poder. O que eles queriam? Governo político. O que eles queriam? O controle militar do império. Então eles queriam algo terreno, material, mas Jesus dá algo espiritual. Uau! Irmãos, quantas vezes, quantos crentes que eu conheço, eu mesmo, já por vezes, entenda, preste atenção, se você não tiver os olhos espirituais abertos e os ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando hoje aqui, você vai continuar se frustrando com Deus e Jesus não será o suficiente para você. Existem determinadas áreas da minha vida que eu tenho orado e não tenho visto florescer. Mas Jesus tem me mostrado algo poderoso. Ele está no controle. E Ele não quer me dar coisas, Ele quer dar o poder do alto. Sabe como você vence o medo? O poder que vem do alto. Sabe como você vence a ansiedade? É o poder que vem do alto. Quando? Pastor, e eu não estou falando de ser batizado com o Espírito Santo, por favor. Não, não é isso. E eu também não vou encerrar essa mensagem, orando com imposição de mãos para que você seja cheio do Espírito Santo. Não, não. Primeira coisa, presta atenção, os discípulos ouviram um ensino. Então o conceito não entrou na cabeça. O que eles precisavam? Além do conceito, eles precisavam ser tocados pelo poder do Espírito Santo que viria do alto. Então eles precisavam se abrir para algo maior que Deus daria a eles. Então não caia no engano de a mentira de Satanás. Mas eu estou na graça, Deus, eu tenho feito isso e nada está acontecendo. Essa é uma mentira que Satanás está tentando colocar na tua mente. Essa é a mentira que Satanás está tentando colocar na tua mente. Que você não consegue, eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou medroso. Olha que experiência tremenda. No culto das mulheres ontem, nós ouvimos um testemunho de uma mãe, porque foi formado um coral só com meninas, para cantar aquela música, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filha de Deus. Assim elas cantaram. E uma mãe testemunhou para nós o seguinte, foi hoje, mandou a mensagem, que a filha dela tinha medo para tudo em casa. A luz tinha que ficar acesa. Tudo que ela fosse fazer, a mãe tinha que estar junto, porque ela tinha medo. E aí ela ensaiando várias vezes. Então, olha só, cantando a canção, cantando o conceito, cantando. Aí ontem, o poder de Deus foi liberado, porque o ambiente, a atmosfera lá para mim foi maravilhosa. Aí ontem, essa criança que apenas cantava, hoje acordou e disse assim para a mãe, mãe, eu entendi que eu sou filha de Deus, que o medo é um local, palavras de uma criança, que o medo é um local de prisão, e eu não estou mais presa, eu estou livre porque Jesus mora no meu coração.
Então, o que aconteceu com essa criança para dizer isso agora e ser liberta do medo? Ela teve a experiência com o Espírito Santo nesse momento. Qual é a grande aprendizado, irmãos? Nós precisamos sim ouvir o conceito. Os discípulos ouviram o conceito do reino de Deus. Mas só o conceito não basta. Nós precisamos permitir Deus transformar o nosso coração de dentro para fora. Como que isso acontece, irmãos? Acontece quando nós aplicamos fé, abrimos nosso coração, nos desarmamos, o ambiente de glória nos ajuda e aí a mente é aberta. Eu pergunto, o que você precisa entender hoje? Qual é a lição que Deus está ensinando para você? O que você precisa entender hoje? Jesus não veio para resolver os nossos problemas, mas para nos transformar. A vida cristã não é sobre o que Jesus faz por mim, mas sobre quem Ele é para mim. Quando Jesus é suficiente, não precisamos de mais nada para confiar nele. Nós cantamos aqui antes da mensagem, agora há pouco. Nada mais me satisfaz, né? Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Eu nem disse para a equipe que a mensagem eu costumo não dizer propositalmente, para que também eles se conectem no Espírito, para que o Espírito quer dizer para nós a cada domingo. Então as canções nos levaram também, porque a música, irmão, é uma mensagem. Não ignore o momento da música. A música ela pode ser uma oração, como pode ser uma mensagem de Deus falando conosco. Mas olha só, nós cantamos isso, você cantou isso, mas eu não quero aqui não quero de novo dizer para você, não quero atirar pedras, mas eu quero que você pense aí consigo mesmo. Será que o que você cantou é uma verdade na sua vida? Jesus está sendo suficiente para você? Ou você ainda está perdendo noites de sono, preocupado com o seu dinheiro, com a sua conta bancária, com o seu trabalho? Ou você ainda está preocupado com a sua saúde? Sabe, irmãos, eu confesso a você, por algumas vezes no passado, eu ficava preocupado com a igreja. Quando você não vinha ao culto. Nós estamos vivendo uma fase hoje, em que algumas pessoas mudaram de bairro, de cidade, até de estado, o caso do Davi e da Stephanie, mudaram, foram para o Rio de Janeiro. Mudaram, amém. Olhando para o ambiente, às vezes pode parecer, meu Deus, será que realmente é para eu ser pastor dessa igreja? Estou falando para você pensamentos que vêm na minha mente. Meu Deus, será que realmente sou eu? Ou eu estou atrapalhando? Estou dizendo para você o que eu disse para Deus. E aí, na minha oração, o que eu fiz questão de trazer esses copinhos para você, porque foi exatamente o que Deus me mostrou. Eu olho para esta área da minha vida, não está florescendo como eu queria. Mas a experiência, eu fiz questão de ficar lá dentro do auditório, para sentir aquele ambiente. A experiência que essas mulheres estão tendo, eu falei, Deus, mas o Senhor está fazendo florescer outra área. Então não está na minha expectativa, mas está no seu controle. Sabe, em João, no Evangelho de João, tem um texto em que Jesus confronta os discípulos. Por favor, Maurício, projeta para mim, João 6, versículos 66. Vamos ler do 66 ao 68. João 6, olha o que acontece. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Só para entender aqui, Jesus fala, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Foi isso que Jesus disse. E aí, depois que Jesus disse isso, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Então perguntou Jesus aos 12, perguntou os que ficaram: porventura vocês também querem se retirar? Versículo 68. E respondeu Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens, em outras traduções diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Meu Deus. Os discípulos que abandonaram Jesus foi porque eles ficaram frustrados. Jesus não era o suficiente. E teve discípulo que abandonou, porque Jesus não era o suficiente. Por quê? Porque Jesus não atendeu a resposta da oração dele. Tem muito cristão que, infelizmente, desiste de Deus, desiste da igreja, desiste do destino que Deus tem para eles, porque Jesus não é o suficiente. Para com isso, saia desse engano. Jesus, o Pai, está no controle e Ele está fazendo florescer alguma outra área da sua vida, que você às vezes não está nem focando, nem orando, mas Ele está fazendo florescer, e Ele quer que você enxergue isso, e Ele quer tratar o seu coração. Como eu disse, enquanto os discípulos esperavam que Jesus viesse tomar o trono de Roma, Jesus está mostrando: eu quero tomar o trono de Roma não, eu quero tomar o trono do teu coração. Eu preciso governar o seu coração. Esta é a mensagem de Jesus, este é o centro do Evangelho, sabe? Infelizmente nós caímos em enganos. Quais enganos? Nós construímos expectativas. Os discípulos, o problema dos discípulos não era a falta de informação, mas era uma expectativa errada. Eles tinham uma expectativa errada. Assim como eles, muitos cristãos querem um Jesus que faça o que querem, e não um Jesus que seja tudo o que precisam. Hoje, eu convido você a mudar a sua mentalidade, deixar Jesus ser o suficiente em sua vida. Não importa se aquela área não floresceu. Como diz Abacuque, o profeta, e está escrito: ainda que a figueira... Completa para mim. Ainda que a figueira... O que ele vai fazer depois? Diga em voz alta, Marcos. Os irmãos precisam fazer o curso teológico lá com a gente, hein? Diga em voz alta, Marcos. Ainda que a figueira não floresça, eu confiarei em ti. Talvez você pense que isso aqui é só uma experiência boba. Não, é uma mensagem de Deus isso aqui para você. Era o que Jesus fazia com os discípulos. Quando Jesus falou da parábola do grão do semeador, o grão que cai na terra, que cai entre solo rochoso. Jesus estava onde? Estava na roça com os discípulos, ensinando através das circunstâncias. Eu estou ensinando você através da semente. O Pai está no controle. Os irmãos sabem do desafio em que eu e minha esposa estamos. Irmãos, uma coisa que nós não queremos que vocês e nem ninguém olhem para nós com cara de dó. Jesus é suficiente para nós. Às vezes, né, pastora, tem pessoas que, tadinho deles, pelo que estão passando. Não somos tadinho não, porque o Pai está no controle. Olhe como sendo, nós ainda não tivemos resposta da área da saúde, mas o Senhor está fazendo florescer outra área, levantando a minha esposa mesmo num mover, e eu vi ontem quantas mulheres, as irmãs, a fome, o desejo, e muitas sendo despertadas e inspiradas, outra área está florescendo. Deus está no controle. O Pai está no controle. Eu pergunto para você, se Jesus não fizer nada mais por você, não responder a sua oração, Ele ainda será suficiente para você? Amém, filho. Isso mesmo. Vamos colocar em pé. Se você respondeu sim, eu quero fazer uma confissão com você hoje. Quando a gente prega sobre o evangelismo, Jesus para ser Salvador,
nós fazemos o apelo, né? Quantos querem aqui receber Jesus no seu coração? Hoje, o que eu estou pregando? Eu estou pregando, ensinando você para ter Jesus como Senhor. Então eu preciso também fazer um apelo para você. Então quero, juntamente com você, confessar que Jesus é o suficiente para nós. Coloque a mão no seu coração e repita e confesse isso aqui comigo. Diga assim: Jesus, tu és suficiente para mim. Tua graça me basta. Minha esperança não está nas coisas deste mundo. Não preciso de mais nada além da tua presença. Não ando por vista, mas pela fé. O teu Espírito me capacita para viver para ti. Sou chamado para testemunhar do teu reino. Hoje eu renuncio toda expectativa errada. Eu confio em ti, Senhor, do jeito que tu és. Se eu tiver apenas o Senhor, eu tenho tudo. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, abre, Senhor, o nosso